Olá, meus irmãos, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a tal da direita e da esquerda. Nós, como católicos, precisamos compreender um pouco melhor isso e o que isso tem a ver com a nossa fé. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é que nós, católicos, precisamos assumir a nossa identidade de católicos. E a Igreja Católica, ela não nasceu para ser política, embora tenha um grande papel aí no desempenho social, porque o Evangelho toca a concretude da vida das pessoas. Mas, inicialmente, a Igreja Católica ela tem os seus próprios princípios, valores, ela tem a sua origem divina, e nós precisamos tomar cuidado quando nós nos posicionamos e dizemos se nós somos de direita, de esquerda, progressista, conservador. Será que isso realmente tem a ver com a gente? Nós vemos por aí cada vez mais católicos se identificando politicamente como direita ou esquerda, progressista e conservador. Mas veja, vamos retomar um pouco da história. A Revolução Francesa, em 1789, foi onde nasceu este cunho, né? Essas palavras direita e esquerda. Como que aconteceu? Ali nos debates, na sala de discussão, havia aquelas pessoas posicionadas a podemos dizer, um aspecto mais de direita. E por que de direita? Porque simplesmente eles estavam do lado direito da sala. E eles acreditavam que toda mudança deveria acontecer sim, mas não de forma revolucionária, repentina, mudando tudo, colocando tudo para baixo, quebrando tudo, não. Aquela galera de direita pensava de uma maneira mais conservadora, dizendo, olha, a França precisa de mudança, mas a gente não precisa mudar tudo de uma vez. A gente não precisa destruir tudo que foi construído até aqui, vamos com calma. Mas, do outro lado da sala, tinha um pessoal querendo já mudar tudo de uma vez, com uma postura revolucionária. Vamos destruir tudo que foi feito até aqui e as coisas só vão melhorar se nós começarmos do zero, virando uma página da história. Esse pessoal estava mais à esquerda. Então foi aí que surgiu esses conceitos da direita, ali pelos girondinos que estavam ocupando o lado direito da sala, e os jacobinos que ocupavam o lado esquerdo da sala. Os jacobinos queriam então uma revolução, uma mudança total, um progresso. Eles foram então considerados progressistas, revolucionários de esquerda, enquanto os girondinos do lado direito, querendo mudanças mais com cautela, foram considerados conservadores de direita. Veja que isso aconteceu em 1789, surgiram esses conceitos direita e esquerda. Mas a Igreja Católica já existia há 18 séculos, não é verdade? 1700 anos de igreja, onde a igreja trabalhava em favor dos pobres, trabalhava em favor da dignidade humana. A igreja sempre caminhou por ela mesma e não pautada em direita ou esquerda. Isso é muito posterior à existência da igreja. Por isso que nós precisamos tomar cuidado quando nós queremos nos identificar de direita ou de esquerda, né? Progressistas ou conservadores. Veja, um católico, ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele não é conservador e nem progressista. Vai depender da pauta do momento, vai depender sobre qual assunto está sendo tratado. Quando nós olhamos a doutrina social da igreja, né? Aqui está o compêndio, mas também os principais documentos da igreja em relação a assuntos de cunho social, né? Nós temos Arerum Novarum, 40º ano, Mater et Magistra, Populorum Progressio, Laborum Exercens, etc., centésimos anos, enfim, quantas encíclicas que tratam, documentos da igreja que tratam sobre assuntos sociais. E nós vamos ler algumas partes desses documentos que o enunciado vai parecer posições de direita, quando a igreja vai falar sobre a família tradicional, vai falar sobre a questão da vida, o direito à vida, que é inegociável. Quando vai falar sobre a propriedade privada, a igreja defende a propriedade privada. Quando ela vai falar que todos têm o dever de trabalhar, veja que são princípios que nós vamos colocá-los mais à direita.
mas nós vamos ler páginas dos documentos da igreja sobre assuntos sociais que vão falar sobre a igualdade, o cuidado com os pobres, a dignidade de cada ser humano, vai condenar também o lucro egoísta, o lucro pelo lucro, né? Vai falar também que a propriedade privada, ela também precisa ser equilibrada, ela não é totalmente irrefutável, porque existem bens que são comuns, que é bens de todos, que precisam ser distribuídos igualmente a todos. E não pode ficar somente nas mãos de alguns que com preços abusivos oprimem os mais pobres. Isso é discurso da Igreja Católica, né? É do Evangelho. Veja que a Igreja ela sempre busca o equilíbrio e nós precisamos então tomar cuidado com conceitos que generalizam demais as nossas visões sobre o mundo. A Igreja Católica parte do Evangelho para julgar as situações. Então, de um lado existe a caridade, onde nós precisamos ajudar os mais necessitados, mas a Igreja também ela não nega a meritocracia. Cada um deve trabalhar, o trabalho dignifica o homem. Então, as duas coisas são importantes. E muitas vezes nós estamos dentro de uma linguagem política que não condiz com a nossa fé. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque como nós sabemos, a manipulação da linguagem é o começo para você ter o poder, para você ganhar o debate, né? Então, quando nós temos a nossa linguagem reduzida, a gente perde capacidade de raciocínio. Por isso, o católico, nós não podemos reduzir o nosso raciocínio à linguagem política de direita e esquerda. A nossa linguagem deve ser muito mais ampla, muito mais abrangente para abarcar tantas realidades, né? Veja, quando nós dizemos que nós somos conservadores, é para conservar o quê? Um católico vai ser conservador dependendo do que é para conservar. Talvez nós católicos não seríamos conservadores em culturas pagãs. Por quê? Porque nós queremos evangelizar e transformar a cultura pagã numa cultura cristã. Então, claro, com todo respeito a outra cultura, mas através de um diálogo, através do anúncio do evangelho, converter as pessoas. As pessoas então nos chamariam de quê? De progressistas? Né? Se a cultura é prostituição infantil, ou se a cultura em tantos países aí árabes, né, que não respeitam as mulheres, nós vamos lá colocar uma cultura de dignidade da mulher, que vai quebrar os padrões culturais de épocas daquela cultura. Então nós seríamos chamados de progressistas, seria isso? Bom, e depende que é para conservar também. Será que em países assim nós seríamos conservadores? Então, nós católicos, não importa se é para conservar ou se é para progredir. Importa o assunto em questão. Tem coisas que nós precisamos progredir, sim. Tem coisas que nós precisamos conservar. Veja que nós precisamos voltar e assumir a nossa identidade de cristãos. Veja que nós não podemos olhar somente com óculos da política, de direita, esquerda, conservador, progressista, para as coisas. Nós precisamos olhar com o nosso olhar, com óculos do cristianismo, do evangelho, de Jesus, né? Muitas vezes nós acabamos olhando para a fé com óculos da política. E nós não podemos olhar a fé a partir da política, mas nós precisamos olhar para a política a partir da fé. Então, quando as pessoas te perguntarem se você é de direita, se você é de esquerda, se você é progressista ou conservador, cuidado com a sua resposta. O conselho que eu te dou é que você possa responder nenhuma coisa nem outra. Eu sou apenas católico, né? E parto do Evangelho de Jesus Cristo para poder discernir, avaliar as situações concretas. Você quer saber minha opinião? Qual é o assunto que você quer saber minha opinião? Pode ser que a tua opinião pode parecer mais com a direita ou com a esquerda, dependendo do assunto. Mas não se identifique assim. Cuidado para não estar preso a conceitos, a palavras que não vêm da nossa fé,
mas são conceitos que nos prendem a ideologias políticas. Deus abençoe você, fica com Deus.